essa parte aqui eu considero a parte mais legal de todo esse capítulo. É muito interessante. Olha lá, a formação das monarquias da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Nós comentamos há pouco que as primeiras monarquias, os primeiros estados modernos com poder centralizado que surgiram, foram exatamente Portugal e Espanha. Isso tem uma razão de ser. Olha só, é que lembram da unidade anterior? A Península Ibérica foi invadida pelos mouros, os muçulmanos, né? Muçulmanos, mouros é a mesma coisa. Esses muçulmanos passaram quase 800 anos por lá, né? Do ano 700 e pouco até 1492, quase 800 anos. Pois bem, aí, nessa área da Península Ibérica, os nobres foram obrigados a se unir. Por quê? Porque eles queriam lutar contra os invasores. Se cada nobre lutasse isoladamente, eles seriam facilmente derrotados. Então, eles tiveram que se unir e viram a necessidade de um poder centralizador para coordenar essa luta para expulsar os mouros, tá? É bem interessante essa parte. Então, isso vai ser perguntado assim de vocês: o que houve de comum na formação das monarquias ou dos estados de Portugal e Espanha? Isso, essa necessidade dos nobres se unirem para lutar contra os invasores, beleza? E essa guerra que eles travaram contra os invasores para reconquistar a Península Ibérica é conhecida como Guerra de Reconquista, reconquista do território da Península Ibérica. Durou quase 800 anos, mas ela ficou mais intensa a partir do século IX. Por quê? Por causa das cruzadas que o Papa fazia contra os muçulmanos. Beleza? Então, vamos começar falando sobre a centralização portuguesa, ou seja, como surgiu a monarquia portuguesa. Bem, um francês chamado Henrique de Borgonha, ele casou com uma das filhas do rei de Leão. Observem no mapa da página cadê, meu Deus do céu? Da página 32, né? Que tem lá o Reino de Leão. Ele casou com o filho do rei. Pois bem, quando chegou em 1139, o filho do Henrique de Borgonha, ele brigou com o rei e ele disse: olha, a partir de hoje eu sou rei. Ele se proclamou rei. E assim começou a primeira dinastia portuguesa, a dinastia Borgonha. Pois bem, esse rei de Borgonha, ele começou uma política de expansão, a aumentar o território que antes era o de Leão. E ele começou também uma luta para expulsar os mouros, os muçulmanos que viviam na região. Bem, quando morreu o último rei da dinastia Borgonha, quem assumiu foi um sujeito chamado João de Avis, que foi coroado como Dom João I. O filho de Dom João I conquistou a cidade de Ceuta, lá perto do norte da África, que dava acesso para o mar, e com isso ele ampliou o comércio e estimulou a navegação. Beleza? Então, quer dizer, a centralização, o surgimento da monarquia do Estado português foi isso aí, foi nessa união para lutar e expulsar os nobres e ampliar o território. E esse rei da dinastia Borgonha, ele unificou tudo, ok? Já na Espanha, a centralização espanhola, a formação da monarquia espanhola, o que aconteceu? Conforme iam sendo expulsos os muçulmanos, foram surgindo pequenos reinos, tá? Esses reinos, eles se uniram, se dividiram nos reinos de Castela e Aragão. Eram os dois grandes reinos, tá? O que aconteceu? Aí houve mais adiante um casamento entre Fernando de Aragão, do reino de Aragão, com Isabel de Castela. Com isso, os dois grandes reinos, Castela e Aragão, foram unificados pelo casamento e os muçulmanos ficaram só com um pedacinho lá no sul da Península Ibérica. Aqui no mapa de vocês, na página 32, aparece em amarelo, é o Reino de Granada. Quando finalmente, em 1492, os muçulmanos foram expulsos lá de Granada, aí acabou-se a invasão muçulmana e finalmente foi retomada toda a Península Ibérica e foi concluído
o processo de formação da monarquia nacional espanhola. Tá? Agora, um detalhe que deve ser dito é, nessa unificação da Espanha, os reis eram católicos e houve muita perseguição religiosa para quem não era, contra quem não era católico. Até mesmo novos cristãos que se converteram ao cristianismo, eles foram perseguidos, porque eles eram acusados de que, em segredo, eles praticavam a fé dele, que não era a fé cristã. Beleza? Vou parar esse vídeo por aqui para não ficar muito... vai mudar por completo o assunto agora.